Há pessoas que passam o dia inteiro ocupadas e ainda assim sentem que não saíram do lugar. Talvez você conheça essa sensação. O corpo vai, a rotina vai, as horas passam, as conversas acontecem, as notificações chegam, os compromissos se acumulam. A vida por fora continua se movendo, mas por dentro, alguma coisa parece permanecer sempre no mesmo ponto, como se a mente estivesse presa em um lugar que o relógio não consegue alcançar. Você acorda, olha o celular, lembra de algo que precisava fazer, pensa numa conversa mal resolvida, sente uma pequena ansiedade que nem sabe explicar. Levanta, segue o dia, responde o que precisa responder, talvez até sorria em alguns momentos. Mas em algum canto silencioso dentro de você, há sempre esse fundo inquieto, esse ruído leve, esse peso sem forma, essa sensação de que, mesmo quando tudo parece normal, alguma coisa em você continua cansada. E o mais estranho é que esse cansaço nem sempre vem daquilo que você fez. Às vezes, ele vem daquilo que você pensou sem parar, daquilo que você reviveu sozinho, daquilo que você tentou controlar dentro da sua própria cabeça, daquilo que você nunca conseguiu soltar por completo. Você já percebeu isso em sua própria mente? Como ela raramente descansa de verdade? Mesmo quando não há perigo, ela procura um. Mesmo quando não há problema imediato, ela inventa um cenário. Mesmo quando o dia termina, ela continua correndo por dentro. Diz Al-Wa'i: durante muitos anos, eu observei isso nos discípulos que chegavam até mim. Alguns vinham depois de perder alguém. Outros vinham depois de uma humilhação, de uma ruptura, de um período longo de confusão. Mas havia também os que chegavam sem uma tragédia clara, sem uma grande história para contar. E, curiosamente, esses às vezes eram os mais cansados, porque não sabiam explicar o próprio sofrimento. Só diziam coisas como: mestre, eu não sei o que há de errado comigo. Ou então, minha vida não está tão ruim, então por que eu não consigo sentir paz? E às vezes, com uma honestidade quase infantil, diziam: eu tenho a impressão de que estou sempre chegando atrasado para mim mesmo. Essa última frase nunca me abandonou. Chegando atrasado para si mesmo. Veja como isso é profundo. Muitos passam a vida inteira tentando alcançar alguma coisa. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança, mais amor, mais clareza, mais respostas. Mas quase nunca percebem que, enquanto correm para chegar em algum lugar, não conseguem habitar o lugar onde já estão. Comem sem estar presentes. Ouvem sem escutar. Descansam sem repousar. Conversam sem realmente encontrar o outro. Vivem como se a mente estivesse sempre projetada 2 passos à frente, ou arrastada para 2 passos atrás. E então surge essa sensação difusa de desencontro. A vida acontece, mas você não se sente inteiro nela. Al-Wa'i. Uma noite, há muitos anos, um jovem discípulo subiu a trilha até o pequeno mosteiro onde eu costumava meditar nas estações mais secas. Era tarde. O vento soprava pouco. A lua estava alta, mas fraca atrás de nuvens finas. Ele chegou ofegante, não pela subida, mas por aquilo que carregava. Sentou-se diante de mim e ficou em silêncio. Eu não tinha pressa de ouvi-lo. O silêncio, quando não é temido, começa a falar primeiro. Depois de algum tempo, ele disse: mestre, eu estou cansado. Eu perguntei: cansado do quê? Ele abaixou os olhos e respondeu: de pensar, de imaginar, de tentar entender o que eu sinto, de tentar controlar minha mente, de tentar ser alguém melhor do que eu sou a cada momento, de nunca conseguir simplesmente estar. Eu me lembro de ter olhado para ele com muita compaixão naquele instante, porque a dor dele não era rara, era humana, e talvez seja também a sua. A mente, quando não é compreendida, transforma a própria existência numa tarefa exaustiva. Você começa a acreditar que precisa ajeitar cada pensamento, corrigir cada emoção, explicar cada incômodo,
vencer cada medo, preencher cada vazio. Mas quanto mais você tenta administrar tudo o que surge dentro de você, mais você se afasta do simples ato de observar. E é aqui que a jornada começa. Não começa com uma resposta grandiosa. Não começa com uma iluminação repentina. Não começa com um conceito difícil. Começa com algo menor, mais silencioso, mais honesto. Começa quando você percebe que talvez tenha passado anos demais lutando contra a própria mente sem nunca realmente conhecê-la. Pare por um instante e observe. Agora, sem mudar nada, sem consertar nada, sem tentar meditar direito, sem fazer pose de serenidade, sem querer parecer profundo para si mesmo. Apenas observe. O que está acontecendo aí dentro? A pressa, há ruído, há expectativa, há tristeza escondida, há um pequeno aperto que você já nem notava mais, há uma conversa interna que nunca termina. O que acontece quando você observa isso com atenção? Não com análise, com atenção. Porque analisar demais é muitas vezes apenas outra maneira refinada de fugir. Observar é diferente. Observar é permitir que algo seja visto antes de ser julgado. A maioria das pessoas tem medo desse ponto, porque acha que, se parar, vai encontrar um abismo. Mas nem sempre é um abismo que se encontra no começo. Às vezes é só cansaço, às vezes é só excesso, às vezes é só uma vida inteira de pensamentos nunca interrompidos. Às vezes é apenas o peso de ter vivido por muito tempo sem intimidade consigo mesmo. E isso já é suficiente. Você não precisa transformar imediatamente o que encontra. Primeiro, precisa ver. Um rio barrento não clareia quando você entra nele agitando a água com mais força. Ele clareia quando a agitação cessa. Talvez a sua mente também. Talvez o sofrimento de muitas pessoas não venha apenas da dor em si, mas da agitação constante ao redor dela. A dor fala, a mente comenta, a memória exagera, o medo projeta, o ego interpreta. E em poucos segundos, algo simples se torna um labirinto. Você já percebeu quanta energia é gasta apenas sustentando histórias internas? Histórias sobre o que você deveria ter feito, sobre o que os outros pensam de você, sobre quem você já foi, sobre quem você ainda precisa se tornar. E no meio de tantas narrativas, quem é você antes de todas elas? Não responda depressa. Essa pergunta ainda vai voltar. Hoje, basta deixá-la aberta, como uma porta entreaberta dentro da sua noite. Porque este não é um vídeo para te dar frases prontas. É uma travessia. E travessias de verdade não começam com certezas. Começam com uma inquietação percebida claramente pela primeira vez. Talvez você tenha chegado até aqui justamente porque alguma parte sua já se cansou de viver no automático. Já se cansou de buscar distração para tudo. Já se cansou de correr sem saber de quê. Já se cansou de carregar a si mesmo como um problema para ser resolvido. Se for assim, fique. Fique não por mim, mas por essa parte silenciosa de você que ainda não desistiu de compreender a própria mente com mais ternura e mais verdade. E, se durante essa jornada você sentir que essas palavras estão tocando algo real em sua experiência, permita-se permanecer por perto. Às vezes, o primeiro passo para sair de uma vida distraída é parar de passar correndo por aquilo que finalmente te vê. Eu sou o monge sábio, e esta noite não quero te ensinar a fugir do que existe dentro de você. Quero caminhar com você até o ponto onde a mente começa a ser vista sem máscaras, onde o sofrimento deixa de parecer um inimigo absoluto e onde talvez, pouco a pouco, você descubra que a paz não era uma recompensa distante, mas algo que sempre precisou de espaço para pousar. E para que esse espaço surja, precisamos olhar primeiro para um hábito quase invisível, um hábito tão comum que a maioria das pessoas o chama simplesmente de viver. O hábito de lutar o tempo todo com aquilo que está acontecendo dentro da própria mente.
Existe algo acontecendo dentro de você, neste exato momento, e você provavelmente está tentando controlar isso. Talvez seja um pensamento que você não quer ter. Talvez seja uma sensação que você gostaria de evitar. Talvez seja apenas uma inquietação leve, que você já aprendeu a ignorar. Mas observe com cuidado. Quase tudo o que surge na sua mente é imediatamente seguido por uma reação. Um pensamento aparece e você tenta substituí-lo. Uma emoção surge e você tenta mudá-la. Uma lembrança volta e você tenta afastá-la. É como se, dentro de você, existisse um movimento constante de correção, uma tentativa silenciosa de manter tudo sob controle. Agora me diga, você já percebeu o quanto isso cansa? Essa necessidade de ajustar tudo o tempo todo, de tentar manter a mente no lugar certo, de lutar contra aquilo que aparece sem pedir permissão, antes de irmos mais fundo. Deixe-me te dizer algo com muita clareza. Se, em algum momento, você perceber que essas palavras estão descrevendo exatamente o que acontece dentro de você, não trate isso como apenas mais um vídeo que você vai assistir e esquecer. Existe uma diferença muito sutil entre ouvir algo e reconhecer algo. E quando você reconhece, isso já é o início de uma mudança real. Então, se você sentir que essa jornada faz sentido para você, permaneça por perto, não por hábito, mas por escolha consciente. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando entender a própria mente, sem nunca permanecer tempo suficiente em um único caminho para realmente vê-la com clareza. E talvez, desta vez, você possa fazer diferente. Agora voltando, esse impulso de lutar com o que você sente não nasceu com você. Ele foi aprendido. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que existem estados mentais certos e estados mentais errados, que algumas emoções devem ser mantidas e outras eliminadas, que pensar demais é um problema, mas ao mesmo tempo, parar de pensar parece impossível, e assim começa um conflito interno. A mente produz e você reage. A mente cria e você tenta corrigir. A mente se move e você tenta controlar o movimento. Durante um período da minha vida, um dos meus discípulos mais dedicados acreditava que o caminho espiritual consistia em vencer a própria mente. Ele se sentava por horas tentando bloquear pensamentos. Tentava silenciar tudo à força. Tentava eliminar qualquer distração. E quanto mais ele tentava, mais a mente se agitava. Um dia, ele se levantou frustrado e disse: "Mestre, quanto mais eu tento controlar minha mente, mais ela foge de mim." Eu olhei para ele e perguntei algo simples: "Você está tentando controlar sua mente ou está tentando não sentir o que ela mostra?" Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, algo começou a se quebrar. Porque veja, na maioria das vezes, você não está tentando controlar a mente. Você está tentando escapar do que ela revela. E isso muda tudo. Quando um pensamento desconfortável aparece, o problema não é o pensamento em si, é a resistência a ele. Quando uma emoção surge, o problema não é a emoção, é a tentativa de fazer com que ela vá embora mais rápido. E essa resistência cria algo que o budismo descreve com muita precisão: sofrimento. Não o sofrimento inicial, mas o sofrimento criado pela luta contra o que já está acontecendo. Você já percebeu como um pensamento simples pode se transformar em algo muito maior? Quando você começa a reagir a ele, ele cresce, se repete, se fortalece, ganha novas camadas. E em pouco tempo, aquilo que era apenas um movimento passageiro da mente se torna uma experiência pesada. A psicologia moderna chama isso de amplificação. O cérebro não apenas percebe, ele responde. E quanto mais você responde com resistência, mais ele entende que aquilo é importante. E o que é importante, ele repete. Então talvez a pergunta não seja: como eu paro isso? Mas sim,
O que acontece se eu não reagir da mesma forma de sempre? Não significa aceitar tudo passivamente. Não significa se tornar indiferente. Não significa abandonar qualquer responsabilidade sobre sua própria mente. Significa apenas observar antes de agir, perceber antes de reagir, sentir antes de tentar mudar o que está sendo sentido. Pode parecer simples, mas para alguém que passou anos lutando internamente, isso é completamente novo. E é aqui que a jornada começa a se aprofundar. Porque quando você para de lutar contra o que surge, você começa a perceber algo ainda mais estranho. Os pensamentos vêm e vão. As emoções surgem e passam. As sensações aparecem e desaparecem. Então, se tudo isso muda o tempo todo, o que exatamente em você permanece? Não responda agora, só observe. Porque essa pergunta vai nos levar a um ponto ainda mais profundo. Um ponto onde talvez você comece a perceber que a mente não é exatamente aquilo que você sempre acreditou que ela fosse. Observe com calma. Há algo acontecendo dentro da sua mente que não começou hoje e talvez não tenha começado ontem. É um movimento antigo, repetitivo, quase automático. Um pensamento surge, você se envolve com ele e, sem perceber, ele já puxou outro, depois outro. E quando você se dá conta, já está dentro de uma sequência inteira, como se tivesse sido levado, sem escolher entrar. Você já percebeu isso? Como às vezes você começa pensando em algo simples e poucos minutos depois já está em um cenário completamente diferente, mais pesado, mais carregado, mais distante do presente. Uma vez, um discípulo me disse: "Mestre, parece que minha mente não para de criar problemas." Eu perguntei: "Ela cria ou ela repete?" Ele ficou em silêncio. Porque há uma diferença importante aqui. A mente não é tão criativa quanto parece. Ela repete padrões, repete memórias, repete interpretações, repete emoções associadas. E quanto mais você passa por esses mesmos caminhos, mais eles se fortalecem. Na ciência da mente, isso é simples. Tudo o que você repete fica mais fácil de repetir, como um caminho na floresta. No começo, é fechado, difícil de atravessar, mas quanto mais você passa por ele, mais claro ele fica, mais automático, até que chega um ponto em que você nem percebe que entrou nele. E é exatamente isso que acontece com os seus pensamentos. Você não escolhe mais conscientemente, você apenas continua. Agora, observe isso com honestidade. Quantos dos seus pensamentos são realmente novos? E quantos são apenas variações de histórias antigas? A mesma preocupação, com roupas diferentes. O mesmo medo, com cenários diferentes. A mesma insegurança, com vozes diferentes. E então algo ainda mais sutil acontece. Você começa a acreditar nesses padrões, porque aquilo que se repete parece verdadeiro, parece importante, parece urgente, parece você. Mas veja com cuidado. Se um pensamento precisa ser repetido para parecer real, o que isso diz sobre ele? Durante anos, eu observei um discípulo que carregava sempre a mesma história. Ele dizia: "Eu nunca sou suficiente." Não importava o que acontecia. Se algo dava errado, isso confirmava a história. Se algo dava certo, ele dizia que foi sorte. Se alguém o elogiava, ele desconfiava. Se alguém o criticava, ele acreditava. E um dia eu perguntei: "Quantas vezes você já contou essa história para si mesmo?" Ele respondeu: "Eu não sei. Muitas." Então eu disse: "Talvez você não esteja descobrindo quem você é. Talvez você esteja apenas repetindo o que aprendeu a acreditar." E nesse momento, algo mudou nele. Não porque a dor desapareceu, mas porque ele começou a ver o padrão. E ver o padrão é o início da liberdade. Porque enquanto você está dentro do ciclo, ele parece real.
Mas quando você observa de fora, ele se revela como um movimento, um processo, algo que acontece, não algo que você é. Agora, observe sua mente novamente, neste exato momento. Há algum pensamento passando? Ele surgiu sozinho? Ou você escolheu ele? E mais importante, ele vai ficar para sempre? Ou já começou a mudar? Perceba isso com atenção. Nada do que surge permanece da mesma forma. Tudo se move, tudo muda, tudo passa. Mas então, se tudo muda, por que parece tão fixo? Essa é a próxima camada que precisamos entender. Não apenas o pensamento, mas o apego a ele. Porque o pensamento, sozinho, é leve. Mas quando você se prende a ele, ele ganha peso. E é exatamente isso que vamos observar agora. Agora observe algo ainda mais sutil. O pensamento, por si só, é leve. Ele surge, permanece por alguns instantes e desaparece. Mas nem todos desaparecem da mesma forma. Alguns, você segura. E é nesse momento que algo muda. O pensamento deixa de ser apenas um movimento passageiro e começa a ganhar peso. Não porque ele ficou mais forte, mas porque você começou a se agarrar a ele. Você já percebeu isso? Dois pensamentos surgem. Um passa, o outro fica. E não é aleatório. Você mantém aquilo que toca algo mais profundo, algo emocional, algo não resolvido, algo que ainda pede atenção. Uma lembrança aparece e você volta para ela. Uma frase que alguém disse e você repete. Uma situação antiga e você revive, não uma vez, mas várias. E cada repetição não apenas mantém o pensamento, ela fortalece o vínculo com ele. No budismo, isso tem um nome simples: apego. Mas o apego não é apenas gostar de algo ou querer algo. O apego é não conseguir soltar, mesmo quando aquilo já não está mais acontecendo. Uma vez, um discípulo me disse: Mestre, eu não consigo esquecer o que fizeram comigo. Eu respondi: Você não está tentando esquecer. Você está tentando manter isso vivo. Ele se incomodou com a resposta, porque parecia injusta, mas eu continuei. Se você realmente quisesse esquecer, você não voltaria a isso tantas vezes. E aqui está um ponto delicado. Você não volta porque quer sofrer. Você volta porque algo em você acredita que ainda há algo ali. Algo que precisa ser resolvido. Algo que precisa ser entendido. Algo que precisa ser corrigido. Bainas. Mas observe com cuidado. Quantas vezes você já voltou ao mesmo pensamento e realmente encontrou algo novo? Na maioria das vezes, você encontra apenas mais da mesma sensação, mais da mesma emoção, mais da mesma história. Então por que continuar? Porque o apego cria uma ilusão. A ilusão de que, se você pensar o suficiente, sentir o suficiente, revisitar o suficiente, em algum momento, aquilo vai se resolver. Mas isso raramente acontece. Sadisbasi. O que acontece, na verdade, é que o pensamento se torna mais profundo, mais enraizado, mais presente. É como segurar um objeto quente. No início, você percebe o calor, mas se decide não soltar, o problema deixa de ser o objeto e passa a ser o fato de você continuar segurando. O sofrimento não vem apenas do que aconteceu, ele vem da continuidade, do prolongamento, da insistência. E o mais curioso é que o apego pode parecer necessário, pode parecer justo, pode parecer até correto. Eu não posso simplesmente deixar isso passar. Eu preciso entender o que aconteceu. Eu não posso esquecer. Mas existe uma diferença importante entre lembrar e se prender. Lembrar é natural, faz parte da mente, mas se prender é um movimento ativo, é uma escolha que acontece muitas vezes sem consciência. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a ver que o pensamento não te segura. Você segura o pensamento.
Boas. E essa percepção, mesmo que leve, abre uma pequena distância, uma pequena liberdade. Agora observe sua mente mais uma vez. Existe algo que você tem repetido nos últimos dias? Algo que volta com frequência? Algo que parece sempre te puxar de volta? O que aconteceria se, dessa vez, você não seguisse esse movimento? Não significa bloquear, não significa evitar, não significa fugir. Significa apenas não alimentar, porque o pensamento precisa de algo para continuar. E esse algo é a sua atenção. Sem atenção, ele enfraquece. Sem repetição, ele perde força. Sem apego, ele se dissolve. Mas isso nos leva a algo ainda mais profundo. Se o pensamento depende da sua atenção e o apego depende da sua identificação, então talvez exista algo em você que observa tudo isso. Algo que não é o pensamento, algo que não é a emoção, algo que não está preso no mesmo ciclo. E é isso que vamos começar a explorar agora. Agora vamos com calma. Não tente entender rápido demais. Apenas acompanhe. Você percebeu algo no que observamos até aqui? Pensamentos surgem, emoções aparecem, memórias vêm e vão. E ainda assim, existe algo em você que consegue perceber tudo isso. Esse ponto é muito importante, porque quase ninguém para olhar para ele. Quando um pensamento aparece, você percebe. Quando uma emoção surge, você sente. Quando algo te incomoda, você nota. Então me diga, quem está percebendo isso? Não responda com palavras. Observe, porque existe uma diferença muito sutil aqui, entre aquilo que acontece e aquilo que percebe o que acontece. Durante muito tempo, um discípulo acreditava que ele era a própria mente. Se um pensamento negativo surgia, ele dizia, sou eu. Se uma emoção difícil aparecia, ele dizia, isso sou eu. Se algo o abalava, ele dizia, eu estou assim. Até que um dia eu perguntei, se você fosse esse pensamento, como poderia percebê-lo? Ele ficou em silêncio. Porque, para perceber algo, é preciso haver uma distância, ainda que pequena. Você não pode observar algo se estiver completamente fundido com ele. Então, quando você percebe um pensamento, isso já revela algo muito importante. Você não é o pensamento. Quando você percebe uma emoção, isso também revela algo. Você não é a emoção. Você é aquilo que percebe. Mas aqui é onde muitos se confundem. Eles tentam transformar isso em uma ideia, em uma resposta intelectual, em uma nova crença. E isso não funciona, porque isso não é algo para acreditar, é algo para ver. Agora, novamente, pare por um instante. Observe sua mente, como se estivesse olhando o céu. Pensamentos são como nuvens. Eles aparecem, se movem e desaparecem. Alguns são leves, outros mais densos. Alguns passam rápido, outros parecem ficar mais tempo. Mas o céu não muda por causa das nuvens. Então me diga, você é a nuvem? Ou você é o céu que percebe a nuvem? Não precisa responder. Apenas observe. Porque, se você realmente perceber isso, não apenas entender, mas perceber, algo começa a se soltar naturalmente. Você deixa de reagir a cada pensamento. Deixa de se identificar com cada emoção. Deixa de acreditar em cada história. E isso não acontece por esforço, acontece por clareza. Quanto mais você observa, mais você percebe que tudo aquilo que parecia fixo, na verdade, é movimento. E aquilo que observa, permanece. Mas ainda existe uma armadilha aqui, uma muito sutil. A mente pode pegar essa percepção e transformá-la em mais uma identidade. Eu sou o observador. Eu sou consciente. Eu estou acima dos pensamentos. E então, o ego apenas muda de forma. Por isso, precisamos ir com cuidado, sem criar novas imagens,
sem construir novas versões de si mesmo. Apenas observando, porque mesmo a ideia de observador também pode ser vista. E se pode ser vista, não é o ponto final. Isso nos leva ainda mais fundo, para algo que o budismo aponta com muita precisão, mas que só faz sentido quando você já começou a ver tudo isso por si mesmo. A ilusão de um eu fixo. E é para lá que vamos agora. Agora caminhe com calma, porque aqui entramos em um ponto que, no início, pode parecer estranho. Até agora, você observou pensamentos, observou emoções, observou padrões, observou o apego e talvez tenha começado a perceber que tudo isso muda. Mas existe algo que parece não mudar. A sensação de eu penso, eu sinto, eu lembro, eu quero, eu sou assim. Essa presença constante parece sólida, parece contínua, parece você. Mas observe com mais atenção. Essa sensação de eu é tão estável quanto parece? Um dia você se sente confiante, no outro, inseguro. Um dia você tem clareza, no outro, confusão. Um dia você se sente forte, no outro, vulnerável. Então qual dessas versões é você? Durante um período, um discípulo se aproximou de mim com uma angústia profunda. Ele dizia: Mestre, eu não sei mais quem eu sou. E para ele, isso era assustador, porque fomos ensinados que precisamos saber quem somos, que precisamos ter uma identidade firme, algo que nos defina, algo que nos dê estabilidade. Mas eu perguntei a ele: você quer descobrir quem você é ou quer parar de sofrer com aquilo que você acha que é? Ele ficou em silêncio. Porque muitas vezes, a busca por identidade é apenas uma tentativa de encontrar algo fixo em meio a um movimento constante. O budismo traz um ensinamento que, à primeira vista, parece desconfortável. Anatta, o não eu. Mas isso não significa que você não existe. Significa que aquilo que você chama de eu não é uma entidade fixa. É um processo. Um conjunto de pensamentos, emoções, memórias, sensações em constante mudança. Agora, observe isso diretamente, sem teoria, sem tentar acreditar. Quando você diz eu, a que exatamente você está se referindo? Ao seu corpo? Mas o corpo muda. Ao seu humor? Mas ele muda. À sua mente? Mas ela muda o tempo todo. Às suas memórias? Mas até elas se transformam. Então onde está esse eu fixo? Veja, isso não é um problema a ser resolvido. É uma ilusão a ser vista. E quando essa ilusão começa a ser percebida, algo muito profundo acontece. O apego começa a enfraquecer. Porque se não existe um eu fixo, não há algo sólido para proteger o tempo todo. Não há uma identidade rígida para defender. Não há uma história permanente para sustentar. E isso traz uma sensação estranha no começo, como se algo estivesse se desfazendo. Mas, ao mesmo tempo, traz uma leveza, porque você não precisa mais carregar uma versão de si mesmo o tempo inteiro. Você não precisa sustentar a imagem de quem você acha que deveria ser. Você não precisa lutar para manter coerência em algo que, por natureza, já é mudança. Agora, observe sua própria experiência. Quantas vezes você tentou sustentar uma imagem de si mesmo? Tentar parecer forte quando estava cansado. Tentar parecer certo quando estava confuso. Tentar parecer bem quando não estava. E quanto esforço isso exigiu? Talvez o cansaço que você sente não venha apenas da vida, mas da tentativa constante de sustentar um eu fixo em um mundo que está sempre mudando. Agora imagine, como seria não precisar manter essa construção o tempo inteiro? Não significa se perder. Não significa se tornar indiferente. Não significa deixar de agir. Significa apenas agir, sem carregar o peso de ter que ser algo fixo.
E isso abre espaço para algo essencial: compaixão. Não apenas pelos outros, mas por você. Porque quando você entende que tudo em você está em movimento, você para de se julgar com tanta rigidez. Você começa a ver seus pensamentos como eventos, não como verdades. Você começa a ver suas emoções como experiências, não como identidade. E pouco a pouco, o sofrimento começa a perder força. Mas ainda há algo que sustenta tudo isso. Algo ainda mais profundo que o apego. Algo que mantém o ciclo acontecendo. O desejo. E é isso que vamos observar agora. Agora, observe com ainda mais cuidado, porque chegamos a algo que está presente o tempo todo, mas raramente é visto com clareza. O desejo. Não apenas o desejo óbvio de ter algo, conquistar algo, alcançar algo, mas o desejo mais sutil, mais silencioso. O desejo de que algo seja diferente do que é. Perceba isso. Um pensamento surge e imediatamente há um movimento interno. Isso não deveria estar aqui. Uma emoção aparece e algo dentro de você responde: eu não quero sentir isso. Uma situação acontece e a mente diz: isso deveria ter sido diferente. E nesse exato momento surge o desejo, não como algo intenso, mas como uma pequena resistência, uma fricção quase imperceptível. E é aí que o sofrimento começa a se formar. Porque o que está acontecendo é o que está acontecendo. Mas a mente cria uma segunda camada, aquilo que deveria estar acontecendo. E entre essas duas coisas, surge a tensão. Durante um tempo, um discípulo acreditava que seu sofrimento vinha das circunstâncias. Ele dizia: Mestre, minha vida é difícil. E eu não negava isso. Mas um dia perguntei: o que exatamente te faz sofrer mais? O que acontece? Ou o que você deseja que fosse diferente? Ele demorou para responder. Porque isso não é óbvio no início. Mas observe sua própria experiência. Quando algo acontece que você não gosta, o sofrimento vem imediatamente? Ou ele cresce conforme você resiste? Existe uma diferença importante aqui, entre sentir dor e sofrer. A dor é natural, faz parte da vida. Ela aparece quando algo não acontece como você queria, quando algo se perde, quando algo muda. Mas o sofrimento é a continuidade da dor através da resistência. É o desejo de que aquilo não tivesse acontecido. É o desejo de que aquilo vá embora mais rápido. É o desejo de que a realidade se ajuste à sua expectativa. E quanto mais forte esse desejo, mais intensa a fricção. O budismo ensina isso de forma muito direta. Não é o mundo que causa sofrimento. É o apego ao desejo de que o mundo seja diferente. Mas veja, isso não significa abandonar todos os desejos. Não significa parar de querer melhorar a vida. Não significa se tornar passivo. Significa apenas reconhecer quando o desejo está criando sofrimento desnecessário. Agora, observe algo muito sutil. Até mesmo o desejo de se livrar do sofrimento pode se tornar um novo sofrimento. Eu preciso parar de pensar assim. Eu preciso me sentir melhor. Eu preciso controlar minha mente. Percebe? O desejo muda de forma, mas continua ali. E isso mantém o ciclo vivo. Uma vez, um discípulo se aproximou de mim após semanas tentando alcançar a paz. Ele estava frustrado. Disse: Mestre, quanto mais eu tento ficar em paz, menos em paz eu fico. Eu sorri levemente e disse: então talvez o problema não seja a sua mente, mas a sua tentativa de alcançar um estado específico. Ele ficou confuso. Mas observe isso em você. Quantas vezes você tentou se forçar a sentir algo diferente? Quantas vezes tentou acelerar um processo interno? Quantas vezes tentou chegar em um estado melhor? E quanto mais tentou, mais distante aquilo parecia. Bai Kai. Porque a paz não surge da tentativa de forçar a mente a ser diferente.
Ela surge quando a resistência diminui, quando o desejo constante de mudança começa a se acalmar. Isso não acontece de uma vez. Não é algo que você decide e pronto. Mas começa com algo simples. Observar o desejo. Perceber quando ele surge. Perceber quando ele cria tensão. Perceber quando ele transforma algo pequeno em algo pesado. Agora observe neste exato momento. Existe algo que você gostaria que fosse diferente? Alguma sensação? Algum pensamento? Alguma expectativa? E o que acontece? Se por alguns segundos você não tentar mudar isso, apenas deixe estar, sem empurrar, sem puxar, sem ajustar. Observe o que acontece dentro de você. Talvez surja desconforto, talvez surja silêncio, talvez surja ainda mais movimento. Mas algo começa a mudar. Quando você para de alimentar o desejo constante de mudança, a mente começa, aos poucos, a se reorganizar. E nesse espaço, algo novo pode surgir, não porque você forçou, mas porque você parou de interferir o tempo todo. Mas ainda existe algo que sustenta esse movimento de desejo, algo que mantém a mente sempre projetando, sempre buscando, sempre correndo. O tempo, a relação que você tem com o passado e com o futuro. E é isso que vamos explorar agora. Observe com calma. Grande parte do que acontece dentro da sua mente não está acontecendo agora. Está no passado ou no futuro. Você revive algo que já terminou, como se ainda estivesse acontecendo. Ou antecipa algo que ainda nem chegou, como se já fosse real. E nesse movimento constante, o presente se perde. Você já percebeu isso? Como às vezes você está em um lugar, mas sua mente está em outro? Você está com alguém, mas está lembrando de outra pessoa. Você está em silêncio, mas está discutindo com alguém na sua cabeça. E tudo isso acontece, fora do agora. Durante muitos anos, eu tive um discípulo que carregava um arrependimento profundo. Ele havia dito algo a seu pai, em um momento de raiva. E pouco tempo depois, o pai faleceu. Ele me disse: "Mestre, eu volto a esse momento todos os dias." E de certa forma, ele realmente voltava. O corpo dele estava ali, mas a mente estava presa naquele instante do passado. E então eu perguntei: "Quantas vezes você acha que já viveu esse momento?" Ele respondeu: "Incontáveis." Então eu disse: "Então talvez o seu sofrimento não esteja no que aconteceu uma vez, mas no fato de que você continua fazendo isso acontecer todos os dias." Isso não foi fácil para ele ouvir, mas era necessário, porque o passado já não existe mais. O que existe é a memória dele sendo ativada no presente. E toda vez que você revive algo, seu cérebro não distingue completamente o que é lembrança e o que é realidade. A neurociência mostra isso com clareza. Quando você revive uma memória emocional, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Ou seja, você não está apenas lembrando, você está reexperimentando. E se isso acontece repetidamente, o corpo aprende, o sistema nervoso registra. E aquilo começa a parecer atual. Agora, observe o outro lado, o futuro. Quantas vezes você já sofreu por algo que nem aconteceu? Quantas vezes criou cenários, antecipou problemas, imaginou rejeições, previu fracassos e sentiu tudo isso como se já fosse real? Uma vez, um viajante passou pelo mosteiro. Ele não era discípulo, era apenas alguém em busca de respostas. Ele disse: "Eu não consigo dormir. Minha mente não para de pensar no que pode dar errado." Eu perguntei: "Quantas dessas coisas já aconteceram?" Ele respondeu: "Quase nenhuma." Então eu disse: "Então você não está sofrendo com a vida. Você está sofrendo com a imaginação." No cristianismo, existe uma frase que diz: "Não andeis ansiosos pelo amanhã." Não é apenas um conselho moral. É uma observação profunda sobre a mente humana. O amanhã,
ainda não existe, mas a ansiedade já está acontecendo. E o taoísmo fala algo semelhante. Aquele que vive preso ao passado ou ansioso pelo futuro não vê o caminho que está diante dos seus pés. Diferentes tradições, apontando para a mesma coisa. A mente cria tempo psicológico, e dentro desse tempo, ela se perde. Agora observe isso diretamente. Neste exato momento, você está aqui? Ou sua mente já foi para outro lugar? Perceba, sem julgamento. Porque o problema não é o pensamento. O problema é o esquecimento. Você esquece que está pensando. E então, acredita. Mas quando você percebe, algo muda. Você volta, não como esforço, mas como reconhecimento. Volta para o único lugar onde a vida realmente acontece. Aqui. E isso não é apenas filosófico, é biológico. Quando você está presente, o sistema nervoso começa a se regular. A respiração desacelera, o corpo relaxa, a mente se estabiliza. Mas quando você está preso no passado ou no futuro, o corpo entra em estado de alerta, mesmo sem perigo real. Então veja, você não está apenas pensando demais, você está vivendo fora do presente. E isso tem um custo, mas também tem uma saída. Porque se você consegue perceber que saiu, você também consegue voltar. E cada vez que você volta, o ciclo enfraquece. Mas ainda há algo que torna esse retorno difícil, algo que mantém a mente sempre puxando para longe: o medo. E é isso que vamos observar agora. Agora, observe com ainda mais delicadeza, porque o que mantém a mente presa ao futuro, quase sempre, é o medo. Não o medo imediato, de um perigo real diante de você, mas o medo antecipado, aquele que surge antes de qualquer coisa acontecer. Um pensamento aparece. E se isso der errado? E o corpo responde. O coração acelera levemente, a respiração muda, a tensão aparece. Tudo isso sem que nada tenha acontecido de fato. Você já percebeu isso? Como às vezes o medo não vem da realidade, mas da possibilidade? Durante um período, um discípulo muito jovem tinha medo constante de falhar. Ele não havia falhado ainda, mas já sofria como se tivesse. Ele evitava tentar, evitava se expor, evitava até mesmo oportunidades que desejava. Um dia, ele me disse: "Mestre, eu sinto como se algo ruim fosse acontecer o tempo todo." Eu perguntei: "Isso está acontecendo agora?" Ele respondeu: "Não, mas pode acontecer." Então eu disse: "Então você não está vivendo o que é. Você está vivendo o que pode ser." E veja como isso é comum. O medo raramente fala sobre o presente. Ele fala sobre projeções, cenários, possibilidades. Na neurociência, isso é conhecido como resposta antecipatória. O cérebro tenta prever ameaças para proteger você. Isso é útil quando há perigo real. Mas quando se torna constante, vira sofrimento. Porque o cérebro não diferencia completamente uma ameaça real de uma ameaça imaginada com intensidade suficiente. Então, quando você imagina algo ruim com força, o corpo reage como se estivesse acontecendo. E isso cria um ciclo. Você pensa, o corpo responde, o corpo reforça o pensamento, e o pensamento se fortalece. E quanto mais você evita, mais o medo cresce, porque a mente interpreta a evitação como confirmação de perigo. No budismo, o medo é visto como um apego profundo à ideia de controle, a necessidade de garantir que tudo saia como esperado. Mas observe, você já conseguiu controlar completamente o que vai acontecer? Então por que a mente continua tentando? No taoísmo, existe uma ideia simples. Aquele que tenta controlar o fluxo da vida se afoga nele. E talvez seja isso que o medo faz. Ele tenta antecipar o futuro para evitar a dor. Mas ao fazer isso, ele traz a dor para o presente. Agora,
observe algo mais profundo. O medo não é apenas algo que você sente, ele também molda suas decisões. Quantas coisas você deixou de fazer por medo? Quantas palavras não disse? Quantas oportunidades evitou? Quantos caminhos abandonou antes mesmo de tentar? E o mais curioso é que muitas vezes o sofrimento de não agir se torna maior do que o medo inicial. Mas a mente não percebe isso de imediato, ela só quer segurança. Uma vez, ouvi uma história sobre um homem que enterrava suas sementes com medo de que elas não crescessem. Ele pensava: se eu plantar e não crescer, vou sofrer. Então ele não plantava. E claro, nada crescia. Mas o sofrimento continuava. Só que agora, sem possibilidade de transformação. Percebe? O medo tenta te proteger da dor, mas muitas vezes te prende em um lugar onde nada muda. Agora observe isso em você. Existe algo que você tem evitado? Algo que você sabe que importa, mas continua adiando? E o que exatamente está te impedindo? O fato real ou o medo do que pode acontecer? Perceba isso com honestidade, porque o medo perde força quando é visto com clareza. Não quando é combatido, não quando é negado, mas quando é compreendido. Quando você percebe que ele é apenas um movimento da mente, tentando proteger você, mesmo quando não é necessário. Bullseye. E aos poucos, ao observar sem reagir da mesma forma, algo começa a mudar. O medo ainda pode surgir, mas não te controla da mesma forma. E isso abre espaço para algo essencial: confiança. Não a confiança de que tudo vai dar certo, mas a confiança de que você pode lidar com o que acontecer. E isso muda completamente a forma como você vive. Mas ainda há algo mais profundo que sustenta o medo. Algo que dá origem a essa necessidade de controle, a ilusão de separação. E é isso que vamos explorar agora. Agora, observe com ainda mais sensibilidade, porque o que sustenta o medo não é apenas o futuro, é a sensação de que você está sozinho diante dele, sozinho com seus pensamentos, sozinho com suas decisões, sozinho com suas dores. E essa sensação é mais comum do que parece. Mesmo cercado de pessoas, mesmo conversando, mesmo sorrindo, há momentos em que algo dentro de você diz: só eu estou passando por isso. Você já sentiu isso? Durante uma estação chuvosa, um homem mais velho chegou ao mosteiro. Ele não era um buscador comum. Ele já havia vivido muito. Trabalho, família, perdas, conquistas. Mas havia algo nos olhos dele, um cansaço profundo. Ele me disse: mestre, eu sempre estive cercado de pessoas, mas nunca me senti realmente compreendido. Eu escutei em silêncio. E depois perguntei: você já se compreendeu completamente? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Porque veja, muitas vezes buscamos nos outros uma compreensão que nem nós mesmos oferecemos a nós. E isso cria uma sensação de separação. No budismo, essa separação é vista como uma ilusão fundamental. A ideia de que existe um eu isolado, desconectado do resto da vida. Mas observe, seus pensamentos surgem por conta própria. Suas emoções aparecem sem pedir permissão. Seu corpo responde a estímulos que você não controla totalmente. Então, até que ponto existe um eu isolado controlando tudo? No cristianismo, existe uma ideia profunda. Vós sois o corpo, mas também parte de algo maior. E no taoísmo, isso aparece de outra forma. A folha não está separada da árvore, apenas parece estar. Diferentes linguagens, apontando para a mesma verdade. A sensação de separação não significa que você está realmente separado. Significa apenas que você percebe assim. E essa percepção molda tudo. Quando você se sente separado, o mundo parece mais ameaçador. As pessoas parecem mais distantes, a vida parece mais pesada, porque tudo vira outro, tudo vira algo fora de você. E então surge o medo, surge a defesa,
surge a necessidade de proteção. Mas observe com cuidado. Você não está separado da experiência. Você é a própria experiência acontecendo. O som que você ouve acontece na sua percepção. O pensamento que surge acontece em você. A emoção que aparece acontece em você. Tudo está acontecendo dentro do campo da sua consciência. Então, onde exatamente está a separação? Durante uma caminhada, um discípulo perguntou: Mestre, como eu me conecto com o mundo? Eu parei, olhei para ele e disse: Você nunca esteve desconectado. Ele riu, achando que era uma resposta simples demais, mas não era. A mente cria a sensação de separação porque ela divide, ela nomeia, ela classifica, ela separa. Eu e outro, dentro e fora, eu e o mundo. Mas na experiência direta, antes do pensamento, não existe essa divisão tão clara. Existe apenas percepção. E quando você começa a perceber isso, mesmo que de forma leve, algo começa a relaxar. A necessidade de se proteger o tempo todo diminui. O medo perde intensidade. A solidão se transforma. Não porque as pessoas mudaram, mas porque a forma como você percebe mudou. Agora observe sua própria experiência. Neste momento, você está separado daquilo que está percebendo? Ou tudo está acontecendo dentro do mesmo espaço de consciência? Não precisa responder com palavras. Apenas observe, porque essa percepção, quando amadurece, transforma a forma como você se relaciona com tudo, com os outros, com a vida e, principalmente, com você mesmo. E isso abre espaço para algo essencial, compaixão verdadeira, não como um esforço, mas como consequência natural de perceber que a separação não é tão real quanto parecia. E é isso que vamos explorar agora. Agora observe com mais suavidade. Porque quando a sensação de separação começa a diminuir, algo novo surge. Não como uma ideia, mas como uma forma diferente de sentir. Compaixão. Mas não aquela compaixão superficial, de parecer gentil ou de agir de forma correta. Estou falando de algo mais profundo. Uma mudança na forma como você se relaciona com aquilo que acontece dentro de você. Durante muito tempo, um discípulo meu era extremamente duro consigo mesmo. Quando errava, se criticava. Quando falhava, se punia. Quando sentia medo, se julgava fraco. Ele acreditava que isso o tornava mais forte, mais disciplinado, mais preparado. Mas, na verdade, isso o tornava mais tenso, mais fechado, mais distante de si mesmo. Um dia, depois de uma longa prática, ele veio até mim e disse: Mestre, eu sinto que estou sempre em guerra comigo. Eu olhei para ele e perguntei: E quem você acha que vence essa guerra? Ele não respondeu. Porque, no fundo, não existe vitória nesse tipo de conflito. Quando você luta contra si mesmo, você perde, mesmo quando acha que ganhou. Daciza Indy. Agora observe isso em você. Quantas vezes você foi duro consigo mesmo? Quantas vezes se cobrou além do necessário? Quantas vezes se tratou com menos compreensão do que trataria qualquer outra pessoa? E por quê? Muitas vezes, isso vem de um padrão aprendido. Talvez alguém tenha sido duro com você. Talvez você tenha aprendido que precisava ser forte o tempo todo. Talvez tenha acreditado que se não se cobrasse, não iria evoluir. Mas veja com clareza. Existe uma diferença entre disciplina e agressão interna. A disciplina organiza, a agressão desgasta. Na psicologia, isso aparece como autocrítica excessiva. E estudos mostram algo interessante. Pessoas que cultivam autocompaixão tendem a lidar melhor com erros, aprendem mais rápido e têm menos ansiedade. Porque não estão desperdiçando energia se atacando o tempo inteiro. No budismo, a compaixão começa por si. Porque, se você não consegue olhar para a sua própria dor com gentileza, vai projetar dureza no mundo.
E no cristianismo existe um ensinamento simples: ame o próximo como a si mesmo. Mas quase ninguém percebe o que está implícito nisso. Se você não se ama, como pode realmente amar o outro? Se você se julga constantemente, como não vai julgar o outro? Se você não tem paciência consigo, como terá com o mundo? Tudo começa dentro. Agora, observe algo importante. Compaixão não é passar a mão na cabeça, não é ignorar erros, não é fugir da responsabilidade. Compaixão é olhar com clareza, sem adicionar sofrimento desnecessário. É reconhecer: sim, isso aconteceu. Sim, eu senti isso. Sim, eu errei. Sem precisar dizer: eu sou um fracasso. Eu não deveria ser assim. Tem algo errado comigo. Percebe a diferença? Um reconhece, o outro condena. E a condenação não transforma, só prende. Durante uma conversa, um discípulo me perguntou: Mestre, como eu paro de me julgar tanto? Eu respondi: primeiro, percebendo que o julgamento é apenas mais um pensamento. Ele ficou confuso, mas veja, o julgamento também surge, assim como qualquer outro pensamento. Isso está errado. Você deveria ser diferente. Você não é suficiente. Tudo isso aparece. Mas você não precisa acreditar. Você pode observar. E quando observa, sem se fundir com isso, o julgamento perde força. E algo mais amplo começa a surgir. Um espaço interno onde você pode existir sem precisar se corrigir o tempo inteiro. Agora, observe sua mente. Existe algum julgamento acontecendo neste momento? Sobre você? Sobre algo que você fez? Sobre algo que você sentiu? Perceba isso, sem tentar parar. E agora, o que acontece se você apenas não seguir esse julgamento? Se você não alimenta, ele continua ou começa a enfraquecer? Essa é a prática. Não é eliminar pensamentos. É mudar sua relação com eles. E quando essa relação muda, a mente começa a se acalmar naturalmente. E nesse espaço, a compaixão deixa de ser algo que você tenta praticar e se torna algo que simplesmente surge. Mas ainda existe algo mais profundo que precisa ser compreendido para que essa transformação se estabilize: a impermanência. E é isso que vamos explorar agora. Agora, vamos com ainda mais calma. Porque o que sustenta grande parte do sofrimento é uma recusa silenciosa em aceitar algo simples. Tudo muda, não como ideia, mas como realidade direta. Observe sua própria experiência. Um pensamento aparece e desaparece. Uma emoção surge e passa. Um dia começa e termina. Uma fase da vida vem e vai. E ainda assim, a mente age como se as coisas pudessem permanecer. Você já percebeu isso? Como existe um desejo constante de manter o que é bom e evitar o que é desconfortável? Durante anos, um discípulo meu se apegava profundamente aos momentos de paz. Quando se sentia bem, queria que aquilo durasse para sempre. Mas, inevitavelmente, a sensação mudava. E quando mudava, ele sofria. Não porque a paz foi embora, mas porque ele queria que ela ficasse. Um dia, ele me disse: Mestre, por que eu não consigo manter esse estado? Eu respondi: porque você está tentando manter o que, por natureza, se move. Ele ficou em silêncio. Porque, no fundo, não é apenas a dor que muda, a paz também, a alegria também, a clareza também. Tudo. No budismo, isso é chamado de impermanência, anicca. Mas não é um conceito para ser aceito, é algo para ser observado. Saish. Agora, observe diretamente. Neste exato momento, existe algo na sua experiência que está completamente fixo? Mesmo aquilo que parece estável está se transformando. O corpo muda, a respiração muda, os pensamentos mudam, as sensações mudam. E ainda assim,
a mente tenta criar permanência. Por quê? Porque a ideia de mudança gera insegurança. Se tudo muda, então não há nada para se agarrar completamente. E isso assusta, mas também liberta. Porque aquilo que você está sentindo agora não vai durar para sempre. Nem a dor, nem o medo, nem a confusão, mas também nem aquilo que você deseja manter. E é aqui que algo começa a se reorganizar dentro de você. Quando você aceita a impermanência, você para de lutar contra o fluxo. E quando para de lutar, o sofrimento diminui. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de exigir que ela fosse. No taoísmo, isso é descrito de forma simples. A água não resiste à mudança, por isso flui. E talvez seja isso que falta na mente, a capacidade de fluir sem tentar fixar tudo. Agora observe algo ainda mais profundo. Se tudo muda, então aquilo que você chama de problema também está mudando. Mas quando você se apega, você congela a experiência. Você repete, você revive, você mantém. E assim, aquilo que era passageiro parece permanente. Então veja com clareza. O sofrimento não vem apenas da dor, vem da tentativa de torná-la estável. Agora, observe sua própria experiência. Existe algo que você tem tentado segurar? Ou evitar que mude? E o que acontece quando você apenas permite que aquilo siga seu curso natural? Sem interferir tanto, sem controlar tanto. A mente relaxa ou resiste ainda mais? Perceba isso. Porque a impermanência não é algo que você precisa aceitar. Ela já está acontecendo. A questão é, você luta contra isso ou aprende a ver? E quando você realmente vê, algo muito importante começa a acontecer. O apego enfraquece, o medo diminui, a necessidade de controle perde força e, aos poucos, a mente começa a descansar. Mas ainda há um ponto essencial que precisa ser compreendido para que essa visão se torne mais estável. A natureza do sofrimento em si. Não apenas o que causa, mas como ele se mantém. E é isso que vamos observar agora. Agora, observe com ainda mais honestidade. Porque aqui, começamos a ver o sofrimento de uma forma diferente. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do que aconteceu. Mas observe com cuidado. O que aconteceu já passou. Então por que o sofrimento continua? Durante muitos anos, um homem visitava o mosteiro sempre com a mesma dor. Ele havia perdido alguém importante, e isso era real. A dor era legítima, profunda. Mas havia algo além da perda. Ele não apenas lembrava, ele mantinha a dor viva. Todos os dias, ele voltava à mesma história, repetia os mesmos pensamentos, revivia os mesmos momentos. E um dia, com muito cuidado, eu disse a ele: a perda aconteceu uma vez, mas você está vivendo isso todos os dias. Ele se irritou no começo, porque parecia que eu estava diminuindo sua dor. Mas não era isso. Eu estava mostrando outra camada. A dor inicial é inevitável, mas o sofrimento contínuo é sustentado. Abozinhas. Observe isso em você. Existe algo que te machucou no passado? Agora veja com clareza. O que dói mais hoje? O que aconteceu? Ou o que você continua pensando sobre isso? Essa é uma pergunta delicada, mas necessária, porque o sofrimento raramente está no evento. Ele está na repetição. Na psicologia, isso é chamado de ruminação. Um ciclo onde a mente revisita o mesmo conteúdo, sem produzir resolução. E quanto mais você revisita, mais aquilo se fortalece. Não porque ficou mais verdadeiro, mas porque ficou mais presente. Agora, observe algo ainda mais sutil. A mente acredita que, ao pensar mais, vai resolver. Mas na maioria das vezes, ela apenas prolonga. É como tentar apagar fogo, jogando mais combustível. Você pensa que está processando,
mas está mantendo. Uma vez, um discípulo me disse: Mestre, eu só quero entender o que aconteceu. Eu perguntei: quantas vezes você já tentou entender? Ele respondeu: muitas. Então eu disse: e o que mudou? Silêncio. Porque às vezes, o entendimento não vem de pensar mais, vem de parar de repetir. No budismo, isso é visto com muita clareza. O sofrimento não é apenas dor, é apego, plus resistência, plus repetição. E quando essas três coisas estão presentes, o sofrimento continua. Agora, observe sua própria mente. Existe algo que você tem tentado entender há muito tempo? Algo que você revisita, mas nunca realmente resolve? Perceba isso. E agora, o que acontece se, por um momento, você não tenta entender? Não tenta resolver? Não tenta concluir? Não tenta fechar a história? Apenas deixa estar, sem continuar alimentando. Isso pode gerar desconforto no início, porque a mente quer continuar. Ela quer fechar ciclos, quer dar sentido, quer controlar. Mas veja, nem tudo precisa ser resolvido para deixar de doer. Às vezes, precisa apenas parar de ser repetido. Agora observe algo ainda mais profundo. O sofrimento também pode se tornar familiar. Mesmo sendo desconfortável, ele é conhecido. E a mente prefere o conhecido. Por isso, às vezes, as pessoas continuam voltando para os mesmos padrões. As mesmas dores, as mesmas histórias, os mesmos pensamentos. Não porque querem sofrer, mas porque não sabem viver sem aquilo. E isso cria uma identidade. A pessoa que foi machucada. A pessoa que não deu certo. A pessoa que sempre passa por isso. E então, o sofrimento deixa de ser algo que aconteceu e passa a ser algo que você acredita que é. E isso torna tudo ainda mais pesado. Mas veja com clareza, se o sofrimento precisa ser repetido para continuar existindo, então ele não é permanente. Ele está sendo sustentado, e aquilo que é sustentado também pode deixar de ser. Não pela força, não pela negação, mas pela ausência de alimentação. Agora observe sua mente novamente. Existe algo que você pode simplesmente parar de alimentar? Não evitar, não negar, apenas não continuar. E veja o que acontece. Porque quando o ciclo não é reforçado, ele começa a enfraquecer. E nesse espaço, algo novo pode surgir. Um silêncio. Não um vazio negativo, mas um espaço onde a mente não está sendo constantemente puxada. E esse espaço é o início de algo muito importante. Presença real. E é isso que vamos aprofundar agora. Agora, observe com mais profundidade, porque tudo o que vimos até aqui aponta para algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito raro: estar presente. Não como ideia, não como técnica, mas como experiência direta. Porque veja, se o sofrimento se sustenta no passado e se projeta no futuro, então existe apenas um lugar onde ele perde força: aqui, agora. Mas observe com honestidade. Quantas vezes você realmente está aqui? Durante uma refeição, você está comendo ou pensando em outra coisa. Durante uma conversa, você está ouvindo ou esperando sua vez de falar. Durante o silêncio, você está descansando ou preenchendo com pensamentos. A mente raramente permanece. Ela se move, busca, projeta, revisa. E isso cria um afastamento constante da experiência real. Durante um período, eu pedi a um discípulo que realizasse uma prática simples. Apenas comer, sem distração, sem pressa, sem pensamento desnecessário. Ele voltou dias depois e disse: Mestre, eu nunca tinha realmente comido antes. Eu sorri, porque ele finalmente percebeu que a maior parte da vida acontece sem presença. E quando não há presença, não há experiência completa.
A mente está em outro lugar e o momento passa. Agora, observe algo importante. Presença não significa ausência de pensamento. Significa não ser arrastado por ele. Pensamentos podem surgir, mas você permanece. Em vez de seguir cada movimento, você observa. E isso cria um espaço entre o que acontece e a sua reação. Na psicologia, esse espaço é essencial. É nele que surge a liberdade de escolha. Sem esse espaço, você reage automaticamente. Com esse espaço, você responde com consciência. Agora observe neste exato momento. Há pensamentos acontecendo? Sim, provavelmente. Mas você está completamente perdido neles? Ou consegue perceber que eles estão acontecendo? Essa percepção já é presença. Não precisa ser perfeita. Não precisa durar muito. Apenas precisa ser reconhecida. Porque cada vez que você percebe, você volta. E esse retorno é o que enfraquece o ciclo. No budismo, isso é chamado de atenção plena. Mas não como prática rígida, como um retorno contínuo. Voltar para a respiração, voltar para o corpo, voltar para o momento, sem forçar, sem expectativa, apenas voltando. No taoísmo, isso aparece de forma ainda mais simples. O sábio está onde seus pés estão, sem carregar passado, sem antecipar futuro, apenas presente. E isso traz algo muito importante: simplicidade. A mente complica, cria histórias, cria problemas, cria cenários. Mas a presença simplifica. Ela reduz a experiência ao que está acontecendo agora. E no agora, muitas vezes, não há problema real. Há apenas sensação, há apenas percepção, há apenas vida acontecendo. Agora observe sua experiência. Neste exato momento, sem pensar no passado, sem projetar o futuro, o que realmente está acontecendo? Existe algum problema imediato? Ou apenas pensamentos sobre problemas? Perceba isso. Porque essa distinção muda tudo. Você começa a ver que grande parte do sofrimento não está no momento presente. Está na mente. E quando você volta, o sofrimento diminui. Não porque você resolveu tudo, mas porque você saiu do ciclo. E com o tempo, esse retorno se torna mais natural. Você se perde e volta. Se perde e volta. Sem julgamento, sem frustração. E aos poucos, a presença se estabiliza. Mas ainda há algo que precisa ser compreendido para que essa presença não seja apenas momentânea. Algo que muitas pessoas ignoram, mas que sustenta profundamente a mente. Os hábitos. E é isso que vamos observar agora. Agora observe algo ainda mais concreto. Porque até aqui você viu pensamentos, emoções, padrões, presença. Mas existe algo que sustenta tudo isso de forma silenciosa. Os hábitos. Não apenas hábitos visíveis, como ações do dia a dia, mas hábitos internos, mentais, emocionais. A forma como você pensa também é um hábito. A forma como você reage também é um hábito. A forma como você se trata também é um hábito. E o mais curioso é que a maioria desses hábitos não foi escolhida conscientemente. Eles foram aprendidos, repetidos, reforçados e agora acontecem sozinhos. Durante um período, um discípulo meu reclamava sempre da mesma coisa. Ele dizia: "Mestre, eu não consigo parar de pensar negativo." Mas quando eu observava com atenção, percebia algo diferente. Ele não apenas tinha pensamentos negativos, ele treinava esses pensamentos. Sempre que algo acontecia, ele interpretava da mesma forma. Sempre que alguém falava algo, ele levava para o lado pessoal. Sempre que errava, ele se criticava. E isso se repetia, todos os dias. Um dia, eu disse a ele: "Você não está apenas tendo esses pensamentos, você está praticando eles." Ele se surpreendeu.
Mas observe isso em você. Quantas vezes você já repetiu o mesmo tipo de pensamento? A mesma dúvida, a mesma preocupação, a mesma autocrítica. E quanto mais você repete, mais automático isso se torna. Na neurociência, isso é muito claro. O cérebro cria caminhos, conexões. E quanto mais um caminho é usado, mais forte ele fica. É o que chamam de neuroplasticidade. Mas veja, isso não é um problema, é uma possibilidade. Porque da mesma forma que um padrão foi criado, ele pode ser transformado, não de forma imediata, mas gradual. Agora, observe algo importante. Você não precisa lutar contra um hábito para que ele comece a mudar. Você precisa parar de reforçá-lo. E isso começa com consciência. Durante uma caminhada, eu disse a um discípulo: observe o primeiro pensamento que surge quando algo dá errado. Ele começou a perceber algo interessante. Sempre era o mesmo. Eu não consigo. Vai dar errado. Não adianta tentar. E quando ele percebeu isso, algo mudou. Não porque o pensamento parou de surgir, mas porque ele deixou de seguir automaticamente. E isso é o início da transformação. Na psicologia, isso é conhecido como interrupção de padrão. Você não elimina o hábito imediatamente, mas cria um espaço entre ele e a ação. E nesse espaço, algo novo pode surgir. Agora, observe sua própria mente. Existe um padrão recorrente? Algo que sempre aparece em certas situações? Perceba isso com clareza. E da próxima vez que surgir, não siga automaticamente. Apenas observe. Esse pequeno gesto parece simples, mas é profundo. Porque você deixa de ser conduzido e começa a ver o caminho. E com o tempo, esse caminho perde força. Mas veja, há algo ainda mais sutil. Alguns hábitos não são apenas mentais, são emocionais. Você se acostuma a sentir de determinada forma. Ansiedade, tensão, insegurança. E mesmo quando não há motivo claro, o corpo continua respondendo assim, porque aprendeu. E isso também pode mudar, mas não pela força, não pela negação, mas pela repetição de presença. Cada vez que você observa sem reagir da mesma forma, o padrão enfraquece. E algo novo começa a se formar. Um novo caminho, mais leve, mais consciente. Mas para que isso se aprofunde, é preciso algo essencial: paciência. Porque a mente não se transforma na velocidade que você deseja. E é isso que vamos observar agora. Agora observe com mais gentileza, porque este é o ponto onde muitas pessoas desistem. Elas começam a perceber a mente, começam a observar os padrões, começam a entender o sofrimento, mas querem mudar rápido, querem sentir paz imediatamente, querem parar de pensar de um dia para o outro, querem se libertar sem atravessar o processo. E é aqui que surge a frustração. Durante anos, um discípulo meu praticava todos os dias. Sentava, observava, tentava compreender, mas sempre vinha até mim com a mesma pergunta: mestre, quanto tempo vai levar? E um dia eu respondi: o tempo suficiente para você parar de perguntar isso. Ele não gostou da resposta, mas com o tempo ele entendeu. Porque essa pergunta carrega algo oculto, uma impaciência com o próprio processo, uma tentativa de acelerar algo que precisa amadurecer. Agora, observe isso em você. Quantas vezes você já quis mudar rápido? Quantas vezes tentou resolver a si mesmo? Quantas vezes se cobrou por ainda sentir o que sente? E o que isso gerou? Mais clareza ou mais tensão? Na maioria das vezes, gera mais tensão, porque a mente transforma até o caminho em mais uma meta. Eu preciso melhorar. Eu preciso evoluir. Eu preciso chegar em algum lugar. Ai! Mas veja com cuidado. Essa mesma estrutura de pensamento é a que gera o sofrimento. Você está tentando sair do ciclo, usando o próprio ciclo.
No budismo, há algo muito importante. O caminho não é sobre chegar, é sobre ver. E ver leva tempo. Não porque é difícil, mas porque você passou anos vivendo de outra forma. A mente tem ritmo, o corpo tem memória, os padrões têm força. E tudo isso não desaparece de uma vez. Na neurociência, isso é claro. Novos caminhos neurais precisam de repetição, de consistência, de tempo, não de força. Você não força um hábito novo, você o cultiva. E cultivar exige paciência. No taoísmo, isso aparece de forma simples. A natureza não tem pressa, e ainda assim, tudo se realiza. Observe uma árvore. Ela não cresce mais rápido porque você quer. Ela cresce no tempo dela. E a mente não é diferente. Durante uma caminhada longa, um discípulo reclamava da lentidão do seu progresso. Ele dizia: Mestre, eu ainda penso demais, ainda me apego, ainda me perco. Eu parei, olhei para ele e disse: E quem foi que te disse que isso deveria ter acabado? Ele ficou em silêncio. Porque muitas vezes, o sofrimento não está apenas no que acontece, mas na expectativa de que já deveria ter passado. Agora observe isso com sinceridade. Existe algo em você que você acha que já deveria ter superado? Algo que você se cobra por ainda sentir? E o que acontece quando você para de se cobrar por isso? Não para desistir, mas para permitir o processo. Perceba, a paciência não é passividade, é confiança no processo. É continuar observando, mesmo quando nada parece mudar. É continuar presente, mesmo quando a mente ainda se agita. E aos poucos, algo começa a se reorganizar. Sem esforço excessivo, sem pressão constante. A mente começa a desacelerar. Os padrões começam a enfraquecer. O espaço interno começa a crescer. E então você percebe algo importante. A mudança não acontece quando você força. Ela acontece quando você para de interferir tanto. E isso traz uma leveza. Porque você deixa de tratar a si mesmo como um problema urgente. E começa a se ver como um processo em movimento. Agora observe sua própria jornada. Você está tentando se transformar ou está se permitindo ver? Essa pergunta muda tudo, porque quando você para de correr, você começa a enxergar. E quando enxerga, a transformação acontece naturalmente. Mas ainda há algo que precisa ser compreendido para que essa jornada se complete de forma mais profunda. Algo que não depende de esforço, algo que não depende de tempo. O silêncio. E é para lá que vamos agora. Agora vá com ainda mais calma, porque chegamos a algo que não pode ser forçado. O silêncio. Não apenas o silêncio externo, de não haver som, de não haver fala, mas o silêncio interno. Aquele que começa a surgir quando você para de reagir o tempo todo. Durante muito tempo, um discípulo meu tinha medo do silêncio. Ele dizia: Mestre, quando tudo fica quieto, minha mente fica mais alta. E isso é verdade para muitos. Porque quando o ruído externo diminui, o interno se torna mais evidente. Pensamentos aparecem com mais força, emoções ficam mais claras, memórias surgem com mais intensidade. E então, a pessoa tenta fugir. Liga algo, distrai a mente, preenche o espaço. Mas veja, o silêncio não cria o caos interno. Ele apenas revela o que já estava lá. Agora, observe isso. Quando você está constantemente distraído, você não percebe o movimento da mente com clareza. Mas quando para, tudo aparece. E esse é o ponto onde muitos recuam. Mas também é o ponto onde a transformação começa de verdade. Uma vez, passei um longo período sozinho, sem conversas, sem distrações, sem estímulos constantes. No início, a mente parecia mais agitada do que nunca. Pensamentos surgiam sem parar. Memórias antigas voltavam, emoções esquecidas apareciam. Mas com o tempo, algo mudou.
eu parei de reagir. E quando a reação diminuiu, o movimento começou a desacelerar. Não porque eu controlei, mas porque eu não alimentei. E então, pela primeira vez, o silêncio não era ausência, era presença. Agora, observe isso em você. Quando você está em silêncio, o que acontece? Você tenta preencher ou consegue permanecer? Porque o silêncio verdadeiro não é vazio. Ele é um espaço onde tudo pode ser visto. No budismo, o silêncio não é apenas uma prática, é um caminho. Porque no silêncio, você não tem para onde fugir. E então, começa a ver. No cristianismo, existe uma passagem que diz: aquietai-vos e sabei. Veja a ordem. Primeiro, aquietar. Depois, saber. Não o contrário. No taoísmo, isso aparece como: a mente turva se torna clara quando é deixada em repouso, sem esforço, sem interferência, apenas repouso. Agora observe algo importante. O silêncio não precisa ser criado. Ele já está aqui, por trás dos pensamentos, por trás das emoções, por trás do movimento constante. Ele sempre esteve. Mas você raramente percebe, porque está sempre ocupado demais reagindo. Agora, por um instante, não faça nada. Não tente controlar a respiração. Não tente acalmar a mente. Não tente entrar em estado algum. Apenas pare e observe. Existe um fundo silencioso? Mesmo com pensamentos, mesmo com sensações, existe algo mais quieto? Perceba isso, porque esse silêncio não depende do que acontece. Ele está sempre disponível. E quanto mais você se familiariza com ele, menos dependente você se torna do movimento da mente. Você não precisa que tudo esteja perfeito para sentir paz, porque a paz não vem da ausência de movimento, mas da ausência de conflito com o movimento. E isso muda tudo. Mas agora, vamos integrar tudo isso de forma direta, não apenas como compreensão, mas como experiência. É hora de entrar em uma prática mais profunda, uma observação guiada, uma meditação, onde tudo isso deixa de ser conceito e começa a ser vivido. E é isso que vamos fazer agora. Agora, não há mais nada a entender, apenas experimentar. Ajuste levemente sua postura, sem rigidez, sem esforço excessivo, apenas o suficiente para que o corpo esteja presente. Se quiser, feche os olhos, ou apenas suavize o olhar. E comece percebendo algo simples, a respiração. Não controle, não modifique, apenas observe. O ar entrando, o ar saindo, sem pressa. Haled Jewish. Talvez no início, a mente continue se movendo. Pensamentos surgem, distrações aparecem. Está tudo bem. Não tente parar isso. Apenas perceba e volte. Volte para a respiração. Esse é o movimento. Perceber e voltar. Agora observe algo com mais atenção. Entre uma respiração e outra, existe um pequeno espaço, um instante de pausa. Perceba esse espaço. Não tente prolongar. Apenas note que ele existe. E nesse espaço, há silêncio. Agora, amplie um pouco sua percepção. Além da respiração, perceba o corpo, sensações, peso, contato, temperatura, sem nomear demais, sem analisar. Apenas sentir. Se surgir desconforto, observe. Se surgir relaxamento, observe. Nada precisa ser mudado. Agora, observe a mente, sem entrar nos pensamentos, apenas percebendo que eles surgem, como nuvens, e veja, eles aparecem e desaparecem, sem que você precise fazer algo. Agora vá ainda mais fundo, perceba aquilo que está consciente de tudo isso. A respiração acontece e você percebe. O corpo sente e você percebe. Os pensamentos surgem e você percebe. O que é isso que percebe? Não tente responder, apenas permaneça.
Agora, por alguns instantes, não faça nada, nem observar de forma ativa, nem buscar algo. Apenas esteja. Se a mente se mover, deixe. Se o corpo ajustar, deixe, sem interferência. E perceba, existe algo aqui que não precisa de esforço, algo que já está completo, antes de qualquer pensamento. Permaneça nisso. Agora, lentamente, traga de volta uma leve atenção à respiração. Sinta o ar, o corpo, o espaço ao redor, sem perder completamente esse silêncio, porque ele não depende de estar em meditação. Ele pode estar presente em qualquer momento, abrindo os olhos, andando, falando, vivendo. Agora observe algo importante. Você não criou isso. Você apenas percebeu. E isso significa que sempre esteve aqui. A prática não é construir paz. É remover o excesso que impede você de percebê-la. E quanto mais você retorna, mais natural isso se torna. Não como esforço, mas como reconhecimento. Agora, lentamente, retorne, mas não totalmente. Leve um pouco desse silêncio com você, porque ele não pertence a este momento. Ele é parte de você. Agora, vá com suavidade, porque o que você percebeu não é algo para ficar preso apenas neste momento. A verdadeira prática começa quando você se levanta, quando volta para o mundo, quando retoma sua rotina, quando fala com outras pessoas, quando enfrenta desafios reais. É nesse ponto que muitos se perdem. Eles experimentam um momento de clareza, de silêncio, de presença, mas não sabem como levar isso para a vida. E então, aos poucos, voltam aos mesmos padrões. Bem, mas veja, a prática nunca foi sobre fugir da vida. Sempre foi sobre viver com mais consciência. Durante anos, um discípulo acreditava que só conseguia sentir paz quando estava sozinho. No mosteiro, ele se sentia bem. Em silêncio, ele se sentia claro. Mas quando voltava para a cidade, tudo se perdia. Um dia, ele me disse: "Mestre, eu perco tudo quando volto para o mundo." Eu respondi: "Então você não encontrou a paz, apenas encontrou um ambiente sem estímulo." Ele ficou em silêncio. Porque paz que depende do ambiente não é estabilidade, é condição. Agora observe isso em você. Você só se sente bem quando tudo está sob controle? Quando não há pressão? Quando não há conflito? Quando não há imprevisto? Se for assim, então não é liberdade. É dependência. A verdadeira prática é permanecer consciente mesmo quando a mente se agita. Não perfeito, mas presente. Você não precisa impedir pensamentos. Você precisa perceber quando eles surgem. Você não precisa evitar emoções. Você precisa sentir sem se perder nelas. Você não precisa controlar tudo. Você precisa parar de reagir automaticamente. E isso acontece em momentos simples. Durante uma conversa difícil, perceba o corpo. Durante um pensamento repetitivo, perceba que é repetição. Durante uma emoção intensa, perceba que ela está passando. Esses pequenos momentos são a prática real. Na psicologia, isso é chamado de autorregulação. Você não elimina o estímulo, mas muda sua resposta. E isso muda completamente a experiência. No cristianismo, existe uma ideia profunda. O reino está dentro de vós. Isso não aponta para um lugar distante, aponta para algo que você acessa quando deixa de se perder no externo. E no taoísmo, o sábio não se afasta do mundo, mas não se perde nele. Percebe? O caminho não é fugir, é permanecer consciente. Agora observe sua própria vida. Quais são os momentos em que você mais se perde? Quando está cansado? Quando está ansioso? Quando está sendo pressionado? Quando está sozinho? Esses são os seus pontos de prática. Não os evite, observe-os, porque é neles que o crescimento acontece.
E pouco a pouco, algo começa a mudar. Você ainda pensa, mas não se perde tanto. Você ainda sente, mas não se afoga tanto. Você ainda vive, mas com mais clareza. E então, você percebe algo importante. A paz não está em evitar a vida. Está em não se perder completamente dentro dela. E isso é liberdade. Agora, leve isso com você. Não como obrigação, mas como possibilidade, porque cada momento é uma chance de voltar. E cada retorno é um passo na direção da clareza. Agora, para encerrar, vamos apenas fechar esse ciclo com suavidade. Agora, permaneça mais um pouco. Não tenha pressa de sair. Respire novamente, com suavidade. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o corpo onde ele está. O peso, o contato, o espaço ao redor. E observe com honestidade. Você não saiu o mesmo de quando começou. Talvez nada dramático tenha acontecido. Talvez não tenha havido uma grande revelação. Mas algo mudou. Talvez você esteja um pouco mais consciente, um pouco mais atento, um pouco menos perdido nos próprios pensamentos. E isso já é transformação real. Durante muitos anos, eu vi pessoas buscarem mudanças grandiosas. Queriam romper com tudo de uma vez. Queriam virar outra pessoa. Queriam eliminar completamente o sofrimento. Mas quase sempre, essas buscas levavam de volta ao mesmo lugar, porque estavam tentando mudar a superfície, sem compreender a raiz. E a raiz, como você viu, não está fora. Está na forma como você se relaciona com a sua própria mente. Não é o pensamento em si, é o apego. Não é a emoção em si, é a resistência. Não é a vida, é a forma como você tenta controlá-la o tempo todo. E quando isso começa a ser visto, não apenas entendido, mas visto, algo se reorganiza. Você ainda pensa, mas não se perde tanto. Você ainda sente, mas não se prende tanto. Você ainda vive, mas com mais presença. E isso muda tudo. Agora escute com atenção. Você ainda vai se perder. Vai haver dias em que a mente vai correr. Dias em que emoções vão te puxar. Dias em que você vai esquecer tudo isso. E está tudo bem. O caminho não é nunca se perder. É perceber mais rápido que se perdeu. E voltar. Sempre voltar. Esse retorno é o verdadeiro treinamento. Na psicologia, isso fortalece novos caminhos neurais. Na prática contemplativa, isso aprofunda a consciência. Na vida real, isso traz liberdade. Não uma liberdade distante, mas uma liberdade sutil, de não ser arrastado o tempo inteiro. E com o tempo, isso se torna natural. Você começa a viver, sem carregar tanto, sem reagir tanto, sem lutar tanto. Paz. E então, percebe algo simples. A paz não era algo que você precisava conquistar. Era algo que precisava de espaço. Agora, leve isso com você. Não como uma regra, não como uma obrigação, mas como um lembrete silencioso. Quando estiver em meio ao caos, observe. Quando estiver perdido em pensamentos, perceba. Quando estiver reagindo, respire. E volte. Sempre volte. Alizadina. Agora, antes de nos despedirmos, deixe-me te dizer algo com sinceridade. Se você chegou até aqui, se você permaneceu até esse momento, não foi por acaso. A maioria das pessoas não fica. Elas passam rápido, pulam de um conteúdo para outro, nunca permanecem o suficiente para realmente ver algo dentro de si. Mas você ficou. E isso já diz muito. Então, se essa jornada fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, se algo dentro de você disse, isso é real, permaneça próximo. Porque esse espaço não é apenas um vídeo, é um caminho de retorno, de clareza, de presença.
E quanto mais você permanece nesse tipo de observação, mais natural isso se torna na sua vida. Então, se você quiser continuar caminhando comigo, de forma consciente, sem pressa, sem superficialidade, se inscreva. Não como um gesto automático, mas como uma decisão. Uma decisão de não voltar ao modo inconsciente sem antes dar uma chance real para algo mais profundo crescer dentro de você. E, se sentir que isso pode tocar alguém que você conhece, compartilhe. Porque às vezes, uma única reflexão no momento certo pode mudar a direção de uma vida inteira. Agora, respire mais uma vez. Sinta o corpo. Sinta o momento. Sinta que você está aqui. E lembre-se, a mente pode se mover como quiser, mas você não precisa ir com ela todas as vezes. Eu sou o monge sábio e foi uma honra caminhar com você até aqui. Siga com atenção, siga com presença, siga com gentileza consigo mesmo. E quando se perder, você já sabe, apenas volte.